Olha, eu nunca imaginava que eu ia ter a oportunidade de entrevistar meu querido doutor Josenilton Nogueira. Eu não teria, não saberia nunca, Mandel, que essa oportunidade chegou. E chegou hoje, através do INCAR, e eu digo que a oportunidade é minha porque eu tenho um carinho muito grande, principalmente pela família do meu querido doutor Josenilton, né? O papai dele, o Zé, a mamãe Ana, né? Ali do Solemar, e olha que é uma batalha diária para cuidar desse menino, e dos meninos, na verdade, né? O irmão dele que marcou história, que passou, ele agora que está com a família dele, batalhando, lutando. Isso eu acho, eu estava falando com ele aqui na interna, a maravilha que Deus dá para a gente, essa oportunidade, né, de a gente poder falar dos nossos pais, poder também olhar para os nossos pais. Claro que a gente não vai ter nossa esposa, vai ter que conviver com ela, cuidar, mas a atenção para os nossos pais é importante, que são meninos. No final da história, eles se tornam meninos que ficam observando a gente e que se tornam fãs da gente. Está dizendo para o doutor Josenilton que primeiro Deus e depois esposa, pai, mãe, esposa, filhos. É nessa ordem, tudo misturado. Mas, meu querido doutor Josenilton, fisioterapeuta hospitalar do Hospital INCAR, que alegria ter você aqui. Cadê o microfone dele, Mandel? Está aí já no canto, já? Esse é seu. Boa tarde, Josenilton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Marcos. É um imenso prazer e uma honra estar aqui. Eu queria deixar bem claro que eu sou um grande admirador do seu trabalho. Sempre acompanhei. Obrigado. E sempre admiro o que seu trabalho sempre agregou para a nossa cidade. É uma honra, né? Como você mesmo falou, por intermédio do INCAR, nossos caminhos se cruzaram. Estou aqui para a gente ver esse bate-papo a respeito da atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar. E a gente está de volta à cidade depois de 16 anos fora aí, rodando por alguns hospitais de Salvador, trazer um pouquinho de nossa experiência e tentar agregar no INCAR, que já faz quase 2 anos que a gente está por aqui. Com grande honra, prazer e satisfação. Muito bom. Olha, Arthur, você, toda a diretoria, você acertou, eu gostei. Ainda bem que você trouxe, eu já ia fazer uma campanha, traga Josenilton para o INCAR, ainda bem que você trouxe. Porque é um menino muito querido nosso, a gente vê lá e acompanha ele muito bem. Mas vamos lá, vamos começar falando, meu querido Josenilton, a fisioterapia hospitalar. Qual o papel desse especialista dentro do Hospital INCAR aqui de Santo Antônio? Quando a gente fala de fisioterapia dentro do ambiente hospitalar, a gente vai fazer um apanhado aí na história de que por muito tempo convencionava-se, existia todo um mito, uma restrição da atuação. Por muito tempo, 15, 20 anos atrás, 30, era bem limitada essa nossa atuação. É verdade. Principalmente no quesito de mobilização dos pacientes no leito, colocar eles para andar precocemente. O que hoje é a moda, o que hoje é sabido de maior valor relacionado ao prognóstico do doente, está diretamente relacionado. Quanto antes você mobilizar esse cliente, esse paciente internado, independente da criticidade que ele se encontra, independente do quadro clínico, quanto antes ele sentar, ficar de pé, andar e se aproximar do máximo de mobilidade do seu cotidiano, mais rápido é a sua saída da unidade de internamento, da enfermaria, mais rápido é a sua alta e por menor tempo vai ser o seu internamento. Só que a fisioterapia hospitalar vai muito além dessa mobilização, dessa parte motora, desse enfoque osteomioarticular, como a gente chama, que é a mobilização, né? A grosso modo falando, de braço, de pernas, tirar o paciente da cama, articulações, músculos, alongamentos, fortalecimento de músculo, vai muito além disso, né? A gente teve a oportunidade aí de ter um grande impacto e um boom na divulgação da nossa atuação, principalmente na terapia intensiva, com o advento da pandemia. Né? O Covid veio para trazer à tona a importância da atuação do fisioterapeuta nesses pacientes críticos, graves, principalmente com acometimentos respiratórios, e veio trazer à tona uma coisa que a gente atua há muitos anos, há muito tempo. A pandemia foi só uma oportunidade de trazer o maior destaque à nossa profissão. Só que mesmo quando a gente entra no mérito de tocar no assunto da atuação do fisioterapeuta no âmbito respiratório, isso vai muito além do que aparentemente ficou mais em destaque, que é o manuseio do respirador, daqueles pacientes que estão em estados tão graves, ao ponto de estar em coma, sedado ou com bloqueadores musculares, induzido por medicações que necessitam de um suporte ventilatório
para respirar através do aparelho e, culturalmente, na maioria dos serviços, quem gerencia esse aparelho, quem monitora, quem controla, troca de gases pulmonares, a oxigenação desse doente e a ventilação como um todo no pulmão, é o fisioterapeuta, mas vai muito além disso, né? A atuação do fisioterapeuta no âmbito hospitalar, seja da parte motora como respiratória, a gente pode dizer que é uma luta contra o tempo. Imagina. Quanto mais o paciente ficar restrito ao leito, quanto mais tempo, no mínimo, ele estiver internado, a única certeza que a gente tem é que ele está limitado e condicionado a uma situação muito aquém do seu cotidiano no quesito dos sistemas. Por isso, o comprometimento num simples internamento hospitalar, seja no paciente mais grave ou mais tranquilo, independente de sua gravidade, mas só em estar internado, ele está exposto a risco de complicações em todos os sistemas. Verdade. Sistema nervoso central, cardiovascular, pulmonar, osteomiarticular. Então, o comprometimento e o quanto que um simples internamento e confinamento hospitalar pode trazer de malefício a qualquer que seja o doente, qualquer que seja o motivo de estar ali internado, é enorme. Isso traz à tona, preocupa e assusta, dando enfoque ainda maior da importância da atuação do fisioterapeuta nesses clientes, trazendo a cura, prevenção, promoção, ou na maioria das vezes, que é onde tem o maior destaque, a reabilitação. Mas a gente envolve o tratamento e circunda em todas essas 4 fases. Independente da gravidade, a gente vai estar, no mínimo, promovendo ou prevenindo, quando não, trazendo a cura e a prevenção de qualquer que seja alteração funcional, é a expressão que a gente usa, porque ele está com alguma função alterada, comprometida, ou no mínimo limitada, condicionada pelo seu internamento, independente do motivo que o trouxe para o hospital. Olha, o Jorge Silva, você está falando, ele já colocou aqui para mim, Marcos, a fisioterapia me ajudou, né? Um médico fisioterapeuta, eu tive problema respiratório crônico, não é? Porque eu fumei muito, uma doença pulmonar obstrutiva, e eu tive uma ajuda de um fisioterapeuta. Que bom que você está falando isso, Jorge. Né? E ele falou da Covid, mas claro que existem casos de pessoas que foram fumantes ou têm alguma asma, né? Algum problema crônico no pulmão. E a fisioterapia pode ajudar esses pacientes, não é isso? Exatamente. Não só no momento, na duração, enquanto durar o seu internamento, mas no pós-alta. Inclusive, eu queria entrar até nesse detalhe que é nítida e traz mais evidência da preocupação da atuação o quanto antes e o quanto mais intensa, melhor, da atuação da fisioterapia nesses pacientes internados, que já tem trabalho, só para você ter ideia, a gente tem um respaldo na literatura já muito robusto, tem muito embasamento já para dizer o quão impactante pode ser o internamento de um paciente com maior gravidade nas suas funções. Isso já tem na literatura de repercussões, Marcos, de até 2 anos pós-alta, o paciente não ter conseguido recondicionar sua função, principalmente cardiorrespiratória, que é a condição de fazer os seus esforços sem cansar, a condição de subir uma rampa, uma escada, na condição que era antes do seu internamento. Então, daí percebe-se tamanha importância da atuação do fisioterapeuta, quanto mais precoce e quanto mais intensa, para melhorar esse prognóstico, não só aceleração da alta, mas uma melhoria de alta, melhora do seu retorno às condições de vida, né? As condições de vida diária, que a gente chama, mas também a importância de a gente chamar atenção quão grave e quão agravante isso pode trazer no seu cotidiano, mesmo quando a tão conquistada e sonhada alta é dada pelo médico, pode ser um novo caminho a ser percorrido de nova adaptação diante de prováveis alterações funcionais que podem perdurar por um longo período, com relatos na literatura até 2 anos pós-internamento em condições graves. Estamos aqui conversando com o Dr. Josenilton Nogueira, fisioterapeuta do Hospital INCAR, não é? Falando com ele a respeito de várias vertentes, não é? Dessa profissão muito bonita, por sinal, e que às vezes a pessoa fica apenas só pensando na articulação, né? Exatamente. Né? E a gente sabe que os órgãos também precisam da fisioterapia até para mantê-los vivos. Agora, obviamente, como é que você lidar essa pergunta nossa com essas perspectivas e até mesmo o medo do paciente? Porque eu sei que tem certos pacientes que passam por algum problema, a sensação de não conseguir chegar a um resultado, de ficarem com medo de uma situação, até mesmo, não digo só levantar uma perna, mas de tentar sair daquela posição de muito tempo acamado, né, dentro de uma UTI. Como é que você lidar com esse medo, até dos pacientes mais idosos? Isso é muito delicado,
né? Mas eu iria além. A atuação aí não se torna só específica da fisioterapia, né? Certo. Aí a gente já entra no mérito de uma intervenção interdisciplinar, que é a atuação de todas as áreas que atuam dentro de um ambiente hospitalar em prol de um objetivo comum, que é a melhoria do doente. Aí vai a questão da informação, a passar uma credibilidade e segurança do que você está fazendo, o benefício real que está diante dos seus objetivos com aquelas condutas, e o convencimento baseado na condição que ele se encontra e o que você pode dar condições de onde ele pode alcançar, né? Só trazendo os dados mais específicos, só para ficar mais objetivo, assim, dados numéricos, só para você ter ideia do quanto o imobilismo pode causar no indivíduo, né? Sim. A gente, quando fala em imobilismo, não necessariamente é só aquele paciente que está sedado em ventilação mecânica, literalmente parado, porque está sob efeito de medicação ou porque está no estado neurológico de coma. Mas o simples fato da restrição ao leito já tem relatos objetivos, numéricos, isso é bem embasado na literatura, que existe uma perda diária aproximadamente de 1,3% a 3% de força muscular a cada 24 horas que se passa. Isso, quando avança para uma semana de restrição ao leito, isso pode chegar até 10% da força muscular postural, que compromete o equilíbrio, condições de ficar em pé, noção de propriocepção, que é a noção do corpo no espaço, a capacidade dele andar sem ajuda, a capacidade de se permanecer sentado ou de pé com controle postural adequado já é impactado com simples duração de uma semana de restrição ao leito. Quando a gente estende isso para 2 semanas, já tem relatos na literatura que isso pode chegar a um comprometimento de 50% da massa muscular. Meu pai. Então, assim, pensando em um período ainda maior, e a gente já consegue imaginar o quão grave, quão impactante, quão limitante isso pode trazer de repercussão conseguinte para o doente, né? Curiosidade nossa agora. A gente vai chegando cada vez mais ficando mais velho, né? Digamos aqui, o corpo físico começa a envelhecer e, de fato, você como fisioterapeuta, né, principalmente para quem pratica exercício físico, primeiro para quem pratica e depois para quem não pratica. Quem pratica exercício físico, existe relatos de várias dores musculares, para quem está correndo, para quem... Né, relatos de dores mesmo para quem faz musculação, de pessoas que vão chegando a uma certa idade. E relatos também de pessoas que também não praticam exercício físico, né? Como é que você analisa essas duas vertentes? A fisioterapia age melhor? De que forma nessas duas vertentes de pessoas, de exemplos de pessoas de quem pratica e de quem não pratica? Só para você ter ideia, a única certeza que a gente tem quando o paciente chega na unidade de terapia intensiva são 2 coisas bem gritantes que determinam o prognóstico desse paciente. Primeiro é se ele é fumante ou não. Certo. Parece uma coisa boba, né? Mas isso é determinante para uma evolução. Se ele está no estado grave, só em ele ser fumante ou não, ele tem um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, secundária ao tabagismo, principalmente. Ele tem grande chance de determinar um prognóstico mais sombrio. E se ele é praticante ou não de atividade física, tão quanto. Então, assim, principalmente nessa parte cardiovascular, o maior dos impactos são neles, já é mais do que provado na literatura o quanto circunferência abdominal, circunferência de massa muscular de quadríceps, e o quanto simplesmente praticar atividade física, em média, de forma regular, no mínimo 3 vezes na semana, isso causa impacto de prognóstico positivo, não só de longevidade, né, tempo de vida, como também riscos cardiovasculares. Isso é mais do que provado. Entrando nesse mérito da atuação da fisioterapia hospitalar, a gente fica gratificante, né? A gente tocou no assunto aqui, como você falou, na interna, antes de ligar as câmeras, a gente falando um pouquinho a respeito, me remeteu agora, antes que eu esqueça, eu passei um tempo fora da cidade, né? Basicamente 16 anos aí atuando em alguns hospitais em Salvador, e a gente ficava maravilhado com a ideia de, mesmo um pouquinho distante, vendo o quanto esse ambiente hospitalar vem crescendo na cidade, né? Hoje a gente já tem o orgulho e a satisfação de ter na nossa cidade 3 hospitais com 5 UTIs no total. Então, assim, é uma área muito específica, uma área de uma atuação peculiar, né? Pacientes críticos na maioria das vezes, e a gente vê com grande satisfação, e é gratificante ver o quanto a nossa área da fisioterapia tem atuado, tem
mostrado credibilidade, atuação e trazendo resultado nesse ambiente hospitalar. A gente fica feliz em saber que é uma área muito específica de atuação. São pacientes que, na maioria das vezes, quando chegam na UTI, culturalmente, né, principalmente aqueles que não teve acesso, ou nunca precisou se internar, nunca foram submetidos ao internamento de UTI, culturalmente associa a UTI o quê? Morte. Proximidade de morte. É verdade. Né? Muita Então, gente assim, pensa isso. exatamente. Com a evolução da tecnologia, do aparato e da atuação, não só da fisioterapia, mas de todas as áreas, né? Intervenção médica, de enfermagem, fisioterapia, com a evolução da nossa atuação, hoje em dia tem ficado cada vez mais distante desse mito. A gente tem conseguido desmistificar isso. E hoje a fisioterapia a gente pode se dar o luxo de considerá-la, sim, uma oportunidade de melhoria. Não pura e simplesmente uma fase que você vai passar a caminho da morte. A gente vem conseguindo, é nítido isso, não só culturalmente, mas com resultados, comprovar isso de uma forma geral, não só no âmbito de Santo Antônio de Jesus, mas a gente fica feliz em saber também que essa área hospitalar tem crescido na cidade. É com grande satisfação que há quase 2 anos a gente voltou a atuar na nossa cidade, né, desde 2021 que eu estou de volta, coordenando o serviço de fisioterapia do INCAR, e atrelado a isso, uma preocupação que a gente sempre teve, outra coisa que a gente conversou aqui antes de ligar as câmeras, né? Que é essa parte da formação do profissional. Por ser uma atuação muito específica, muito peculiar, muito delicada de atuação, a gente costuma brincar que quem trabalha em UTI trabalha na maioria das áreas, mas quem trabalha em qualquer área específica, diferente da fisioterapia, dificilmente trabalha em UTI. É uma forma irônica de a gente dizer, mas que é associado ao que a gente está exposto e a gente é obrigado e se depara com a atuação que na unidade de terapia intensiva, na unidade hospitalar, a gente vai atender e vai se deparar com todos os tipos de casos. Paciente ortopédico, paciente idoso, paciente cardiológico, paciente neurológico. Então, tem que ter uma formação diferente. Não é que é mais exigido ou tem que estudar mais, mas é uma formação que precisa ser, no mínimo, mais completa. Não é que o profissional seja generalista, ele tem que ser específico, né? Principalmente uma noção um pouquinho mais específica e aprofundada da parte respiratória, no âmbito da atuação de um paciente mais grave, por conta da necessidade de ventilação mecânica, ventilação não invasiva, cuidados respiratórios mais invasivos e críticos, mas também por ter noção, que precisa ter uma noção completa de todas as áreas, no mínimo, porque independente do dia que você esteja, qualquer perfil de paciente pode chegar no seu plantão. E com essa preocupação trouxe a nossa tona o estímulo, e a gente está conseguindo pôr em prática agora, começamos a divulgação aí ontem, recente, de um projeto nosso, junto com o INCAR, em parceria com o INCAR, aí, e a gente vai implantar na cidade, aí, a previsão de iniciar em julho desse ano, segundo semestre, o primeiro curso de Santo Antônio de Jesus de atualização em fisioterapia hospitalar, com a carga horária de 6 meses, uma duração de 6 meses, uma carga horária de 720 horas. A gente já vê esse perfil de curso acontecendo em alguns hospitais de grande porte, Salvador. Eu tive a oportunidade de fazer assim que eu me formei, 2 meses depois, isso lá em 2006. Na época só tinha esse curso no São Rafael. Eu tive a oportunidade de fazer naquela instituição e desde então trabalhava lá até 2011, passei 16 anos lá. E é isso que a gente quer trazer para a cidade. Esse legado, essa preocupação, essa formação, curso de extensão, curso de capacitação. O fisioterapeuta formado, ou que esteja pelo menos no último ano de faculdade, ter a oportunidade de se deparar com a possibilidade de, dentro do ambiente hospitalar, ter uma carga horária alta de formação e preparação para qualquer oportunidade do mercado, coisa que, infelizmente, a gente sabe que a faculdade ela tem diversos setores, diversas áreas que ela tem que dar oportunidade ao seu aluno. E quando ele tem um interesse maior, um sonho, um objetivo, e se identifica com a área hospitalar, muitas das vezes o que é proporcionado nas instituições de formação, as faculdades, a carga horária é muito pequena e não consegue ser capaz de preparar para o mercado. O nosso objetivo é isso, trazer a possibilidade para a nossa cidade de fazer aqui um curso de extensão, de capacitação, de preparação para o mercado, com a duração e carga horária como essa, de preparar os nossos futuros colaboradores dessa área. Vai acontecer quando esse curso? 17 de julho, data de previsão e de duração de 6 meses, carga horária de 720 horas, Excelente. nas unidades críticas do Hospital INCAR.
as UTIs e na unidade aberta. Tanto na UTI, unidade de terapia intensiva, como na unidade aberta, os apartamentos, enfermaria, ter essa possibilidade de rodar por todos os setores, né? Pacientes mais críticos e menos críticos, mas de uma forma geral, no ambiente hospitalar como um todo. Muito bom, doutor José Nilton. E interessante também que um curso como esse, além de capacitar os seus colegas fisioterapeutas juntamente contigo, tem uma situação que é importante não colocar o paciente de forma isolada, né? Você tem que olhar o paciente como um todo, e você citou muito bem, tem que ter um entendimento, pelo menos se não for geral, mas pelo menos das áreas que atua até mesmo dentro de uma UTI, ou até mesmo se você for um fisioterapeuta esportivo, né? E eu mesmo corro, às vezes eu fico até preocupado se eu vou ter um dia, sei lá, um problema no joelho, eu fico até preocupado com isso, que todo mundo que corre dá problema, atletas de alto nível chega esse problema, né? Mas que a gente tem que saber que aquele indivíduo, ele não é de uma forma isolada, né? Exatamente. E a prova disso são os complicadores e as alterações funcionais, como citei, que a gente se depara, e é bem embasado na literatura, o comprometimento em diversos sistemas do corpo, né, pelo simples internamento, e está exposto a um confinamento e uma doença que precisa de um tratamento mais intensivo. Pois é. Fisioterapeuta, você pensa que é só lesões aqui, né, dos problemas aí que vai causados por má formação, vícios de postura, não é só isso não, meu amigo. Além disso, ele tem que estar de olho também nos órgãos do indivíduo, né? Não é brincadeira não. Eu mesmo no passado eu pensava isso também. Ah, fisioterapeuta tá ali, não, olha o osso, não vai lá que o fisioterapeuta vai fazer um bocado de exercício, você sobe e desce. Aí meu querido amigo Jucinho, ele tem um problema como é o nome que ele tem um problema sério, ciático. Não, o nervo ciático. É difícil, né? O nervo ciático não é brincadeira não, né? Exatamente. É um tratamento específico, né? Se for conservador, tem muito que o fisioterapeuta atuar, mas alguns casos são mais graves e mais delicados de tratar. A gente tem algumas referências na cidade dessa parte de ortopedia, de mobilização. A cidade é bem servida, graças a Deus, e a gente tem orgulho de alguns colegas. Para fechar, equipamentos do INCAR, eu não sei se... Eu sei que tem, claro, a gente já falou aqui, né, até equipamentos que ajudam na respiração, até na Covid teve muito isso, né? Balão de oxigênio e tal. Mas o laser já é utilizado por vocês também lá dentro, fisioterapeutas? No ambiente hospitalar, nem tanto. A gente ainda já vê mais uma atuação na parte mais de reabilitação, ortopédica, motora, consultório, domiciliar. Mas o que a gente foca mais dentro do ambiente hospitalar é um aparato tecnológico de aparelhos no intuito de minimizar as repercussões e risco de complicações, tanto motoras como respiratórias, mas mais focado. Tem alguns outros aparelhos, como a eletroestimulação, a gente já usa, que é estimular o músculo independente da sua vontade, de forma elétrica. Outros aparelhos para estimular o ganho de força muscular. Outros aparelhos para recondicionar o pulmão a uma expansibilidade, uma quantidade de volume que precisa ser ventilado próximo das condições normais, ou evitar que riscos maiores a sua ventilação traga. Mas os lasers especificamente é uma coisa que ainda a gente vê uma aplicabilidade mais específica para consultório, parte mais ortopédica. Concordo. Mas o aparato tecnológico é de grande variedade, de fato, no ambiente hospitalar, e a gente tem a oportunidade de compartilhar com boa parte deles no INCAR. Eu vou fazer essa pergunta sim, né? A Maria Assis está perguntando sobre pessoas que andam, né, com bengalas e tal, se lá no INCAR existe também um tratamento específico dentro desse meio da fisioterapia. Pelo simples fato, imagino que a pergunta deva estar associada a isso, o simples fato de um recondicionamento motor, né? Que é a questão de ganhar mais equilíbrio para se ver não precisando mais de utilizar uma bengala para um controle postural ali ou para diminuir o risco de queda. Aí, na verdade, seria uma condição mais associada a um ambulatorial, né? Um consultório, que é projeto do INCAR ter, sim, no futuro. Mas, a priori, atualmente, esse serviço mais específico de consultório, de ambulatório, a parte de ortopedia, ainda não tem em funcionamento atual. O andador também, se precisar, né, dentro do INCAR, tem para levar o paciente? Tem. Vai ter todo esse suporte, o paciente internado, mas
Se a pergunta eu posso ter entendido mal ou Eu não. entendi a pergunta Se está indo correta. só com esse intuito, né, de ganhar equilíbrio, condicionar quer ganhar força, equilíbrio, isso. se livrar da muleta, né, por isso, pelo risco de queda, provavelmente é o que ela usa, e se livrar disso, aí já fica uma coisa que não teria, digamos assim, indicação do internamento hospitalar só por isso. Seria uma indicação de um consultório, um atendimento ambulatorial, Claro. ou domiciliar, que é projeto também pro INCAR, do INCAR ter no futuro, deixo bem claro, mas atualmente ainda não tem essa atuação específica de ambulatório dentro das instalações do INCAR, não. Olha, o Brasil está envelhecendo, obviamente, né? A gente perceptível isso, né? Estamos passando, nós éramos jovens, estamos chegando a uma certa idade que vamos avançando, né? Chegando já perto, né? Todo mundo vai chegar, se Deus permitir, a ser um idoso e tal, e aí a gente vai precisar muito desses meninos e meninas. Eu estou falando menino no bom sentido, viu, doutor José Nilton? Meninos e meninas que fisioterapeutas vão estar em voga. Vocês não perdem por esperar o que eu estou falando sério. E depende muito como você é hoje, vai depender muito a sua velhice amanhã. E graças a Deus eu tenho uma mãe que não para quieta, vai para a academia, faz pilates, anda na esteira, volta, né? E ninguém diz a idade, não vou dizer a idade da senhora não, minha mãe, ninguém diz a idade que ela tem. Mas não para quieta e você vê que ela está lá, ó, inteira, dirige, volta, vai no shopping, vem e volta. De vez em quando ela dá uma dor no joelho, mas está firme. Depende muito do que você planta hoje para colher amanhã. Exatamente. Eu completaria, pegaria o gancho da sua deixa a respeito do quanto o presente determina o seu futuro. Por muito tempo a gente ouviu o ditado: você vai ser o que você come hoje. Eu completaria que você vai ser não só o que você come hoje, mas o quanto você se exercita hoje. E isso é determinante e mais do que provado na literatura, o benefício da atividade física e a preocupação com o seu corpo como um todo. Heloísio botou aqui, Marcos, Lolói, né? Você não está um trapo, né? Ele disse, Marcos, eu estou um trapo com 41 anos, já estou um trapo. Pelo amor de Deus, dá tempo de você começar a fazer exercício físico, viu, Lolói? Não vem para cá dizer que está trapo, não. Pelo amor de Deus. Se você continuar falando trapo, vai estar trapo mesmo. Gente, eu conversei com essa simpatia, meu querido doutor Josenilton Nogueira, né? Eu falei do pai dele, do meu querido Zé, Aninha, olha aqui, ó, teu filho está aqui, ó, está aqui. Para nós é uma alegria, a gente vai trazer ele aqui mais vezes para a gente falar. Eu sei que não é a área de atuação, ele está no hospital, mas eu quero que ele fale também mais sobre o idoso, né? Os cuidados com os idosos, né? E tem muita coisa que o fisioterapeuta faz. Eu sei que tem muitos idosos aqui questionando, perguntando, mas vou trazer em outra oportunidade para a gente falar sobre idoso. E tem aí o curso de atualização aqui em Santo Antônio, de fisioterapia, que está programado para o dia 17 de julho, aqui em Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado, doutor Josenilton. E você sabe que os microfones vão estar sempre à sua disposição. Um abraço extensivo a toda a equipe do INCAR e parabéns por sua escolha, viu? Estou muito feliz, viu, Arthur? Parabéns aí pela escolha do nosso querido doutor Josenilton. Satisfação toda minha, meu amigo. Gostaria de mandar um abraço para todos os fisioterapeutas da cidade, turma boa aí, e para todos que estão nos acompanhando aí. Que depender da gente, tiver nosso alcance, pode contar sempre. É uma satisfação muito grande. Muito bom! Fechei!